Olá, aluno do oitavo ano, espero que você esteja bem. Nós vamos estar fazendo agora as correções dos assuntos relacionados à área de gravidade, certo? Então, nós vimos duas páginas, né, de exercícios, a página 161 e 167. Estaremos fazendo essas correções agora para que vocês possam estar tirando mais as dúvidas. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios, né? Um assunto bem interessante, a gente está falando bastante aí sobre o universo e sua composição, e a força da gravidade é uma das principais, né, que regem a movimentação de todos os corpos celestes no universo. Então é isso que a gente vai estar corrigindo agora, e depois, após essas correções, nós vamos estar entrando em alguns novos assuntos nas próximas videoaulas, tá? Essa correção aí é para finalizar essa parte de gravidade. Então vamos começar? Nas duas páginas nós temos tanto o sistematizar quanto o refletir para fazer. Começando aí com o número 1, que vai estar dizendo justamente assim: a gravidade é um fenômeno físico em que os corpos se atraem. Pode alcançar objetos a longas distâncias, como é o caso da atração gravitacional entre a Terra e o Sol. Verifique quais são os demais corpos celestes, além dos planetas, que orbitam o Sol. Então, quais são os outros corpos celestes aí? Temos asteroides, né, o que forma um cinturão de asteroides, só para lembrar vocês, entre Júpiter, né, e Saturno, um pouquinho antes também, antes de Júpiter tem Marte. Nós temos aí um cinturão de asteroides com várias pedras, né, digamos assim, rochas enormes que ficam ali orbitando esses planetas e dependem da gravidade do Sol, obviamente. E também temos planetas anões, como é o caso do Plutão. Cometas também vão estar fazendo aí essa volta, né, no sistema solar, dependendo também da gravidade do Sol. Então, o Sol é tão grande que a massa dele vai ocupar cerca de 98% de todo o sistema solar. Então, ele tem uma influência muito grande nesses astros próximos, tá bom? Vamos aí ao número 2. O 2 vocês estarão fazendo uma pesquisa, né? Por que nos filmes de astronautas, os astronautas parecem caminhar e saltar de uma maneira mais leve na superfície da Lua do que na Terra? A gravidade é a mesma em diferentes locais do nosso sistema solar? E aí, o que vocês têm a responder? Sabendo um pouquinho sobre a gravidade, a gente já tem uma noção de que ela é bem diferente em diferentes pontos do sistema solar. Então, a gravidade na Lua ela é muito menor do que na Terra, por isso que lá os astronautas parecem estar, né, meio que flutuando. Para vocês terem uma ideia, a gravidade da Lua é muito próxima com a gravidade dentro da água. Então, quando você entrar numa piscina, né, próxima vez que você entrar em uma piscina, lembre que a gravidade da Lua é bem parecida. Então, por isso que na piscina a gente parece estar mais levinho, tá meio que boiando. A gravidade da Lua é mais ou menos essa daí, tá? Aqui tem um padrão de resposta pra gente. A gravidade da Lua é cerca de 6 vezes menor que a gravidade na superfície da Terra. Um ser humano caminhando na superfície terrestre sentirá mais os efeitos da atração do que se estivesse caminhando na superfície da Lua. Essa aí é a resposta. 3. Na imagem ao lado, vemos uma estação espacial. Pesquise e descreva quais são as condições para que ela permaneça em órbita terrestre, sem apresentar riscos de cair na Terra. Então, existem umas regrinhas para que isso aconteça. Então, o que a gente vai observar aqui? Ó? A gente vai levar em consideração a massa da estação espacial, a altura, né, que ela vai ficar, o lançamento, a velocidade que ela vai atingir. Então, aqui a questão destaca as duas principais. A altura e a velocidade não podem ser alteradas para que a força gravitacional não atraia a estação de volta à Terra, nem deixe escapar para o espaço. Então, é um cálculo minucioso, né? Tem que estar bem certinho. Então, eles sabem muita matemática e precisa, tá? Então, altura e velocidade tem que estar nos pontos exatos, tanto para que essa estação espacial não caia na Terra ou então não saia vagando pelo espaço, tá? Então, são essas duas condições aí muito importantes. 4. Observando o movimento dos corpos celestes quando estão em órbita, percebemos que suas trajetórias são elípticas, né? Elipse é um círculo meio achatado, né? Não é um círculo bonitinho que a gente conhece, é um circular com o achatado dos lados. Em alguns poucos casos, quase que circulares, como é o caso da Terra ao redor do Sol. Verifique o porquê do formato dessas órbitas e se é possível que existam outras trajetórias diferentes. Então, por que essas órbitas são dessa maneira? Uma pergunta bem interessante, né? Então, aqui a gente tem o nosso padrão de resposta.
A gravidade exercida por um corpo é igual para todas as direções. Assim, outros corpos em movimento podem ser atraídos pela gravidade e ter suas trajetórias encurvadas. As trajetórias podem ser fechadas ou abertas. As fechadas são elipses. As abertas podem ser hiperbólicas ou parabólicas, né? Uma parábola. Essa gravidade vai alterar também o movimento de quem está próximo, né, no sistema solar, e isso faz com que todo o movimento que esse corpo celeste vai fazer acabe ficando um pouquinho achatado. E é esse achatamento que vai permitir aí a formação dessa elipse, que é um tipo de trajetória fechada. Muito interessante, certo? Vamos então agora ao refletir. E na parte 1 aqui do refletir, nós temos o seguinte: imagine se fosse possível colocar um planeta exatamente com a mesma massa da Terra e a mesma distância da Lua, de tal forma que nosso satélite ficasse exatamente no meio do caminho entre esses dois planetas. Qual seria a nova trajetória da Lua? Ela iria orbitar os dois planetas? Seria possível esses dois planetas se chocarem? O que iria acontecer? Né? É algo praticamente impossível, mas aí a gente está na área da imaginação. Então vamos imaginar aqui o que poderia acontecer. A Lua, ela seria atraída de forma igual por eles, de modo que a atração de ambos anularia a influência que exercem sobre o satélite. Assim, a Lua iria continuar sua trajetória em linha reta e se distanciar dos planetas. Interessante, né? Como a massa dos planetas é igual, certamente teria influência suficiente para se atraírem e colidirem, tá? Então, o que vai determinar a atração ou não entre os planetas, gente, é a massa. Então, sempre quem tem maior massa atrai o que é de menor massa. E isso faz com que um fique dependendo do outro, assim como a Terra faz com a Lua. Agora, se a massa fosse igual, eles iriam se atrair mutuamente e iriam se chocar, tá? Então, tudo tem uma lógica aí na formação do nosso sistema solar, muito interessante. Número 2. Com base em seus conhecimentos sobre gravidade, indique a alternativa incorreta. Um dos fenômenos de força gravitacional entre a Terra e a Lua é o que chamamos de força das marés, está certo? Quanto mais distante um corpo estiver do outro, menor será a força gravitacional entre eles, também correto. Para que dois corpos possam se atrair mutuamente, é necessário que haja contato entre eles. Não, errado. A influência gravitacional de um corpo sobre o outro depende de sua massa. Nós já vimos que sim. Então, a incorreta aqui é a letra C. Finalizamos aí, então, essa página 161. Vamos agora à página 167. Continuando aqui com sistematizar, número 1. Existe alguma maneira de escapar da gravidade? E aí, o que vocês acham? Nós não conseguiríamos escapar da gravidade, porque ela atua em todos os corpos de forma constante. E nós temos que levar em consideração também que a nossa massa, né, seres humanos, seres vivos, sempre será menor do que a gravidade de um planeta, digamos assim. Então, nós sempre iríamos sofrer a ação da gravidade nesse sentido. Número 2. Ordene os corpos celestes e objetos a seguir, do maior para o menor, quanto à atração gravitacional que podem exercer sobre os nossos corpos. Nessa simulação, considere a distância real e possível que cada objeto pode estar de nós nesse exato momento, né? Então, vocês vão considerar algo mais próximo da realidade possível. Então, o que está mais próximo aí? Vamos aqui seguir a nossa linha de raciocínio, né? Considerando aí a distância real, temos a ordem: Terra, Sol, Marte, avião, carro e uma bola de boliche, considerando aí a atração da gravidade sobre nós, né? Então, nós estamos na Terra. Então, a primeira coisa que nós vamos sofrer atração gravitacional é da Terra, porque nós estamos nela. Segundo mais próximo é o Sol, certo? Terceiro, Marte. Isso levando em consideração também a ordem das massas. Depois o avião, penúltimo carro e depois uma bola de boliche. Então, essa aí é a ordem em relação às atrações gravitacionais. No número 2. Vamos aí ao refletir. 1. Vários países investem vultuosos recursos em projetos de exploração do espaço por meio de missões tripuladas, sondas e telescópios espaciais. Que vantagens você vê para a humanidade nesse tipo de investigação? Bem, é uma
uma resposta, né, quase que pessoal, é o seu pensamento sobre o assunto, mas a gente pode levar em consideração que toda essa informação, ela acaba trazendo para a gente muitas informações importantes. E essas informações estão relacionadas aos avanços tecnológicos, né, principalmente nas áreas de comunicação, a internet. Então, a internet é toda enviada por sinal de satélite e é muito útil para a gente, né? Nós estamos assistindo aula aí graças à presença da internet. Então, meteorologia, o próprio GPS, então todas essas informações relacionadas a satélites de telecomunicações e previsões do tempo, localização geográfica, tudo isso é muito importante e acaba trazendo aí um grande benefício para a humanidade. Então é bem interessante a gente saber disso. 2. Os satélites artificiais atualmente são usados em grande número de atividades. Para quais atividades a seguir podem ser usados satélites artificiais? Então nós temos aqui 3 opções e as 3 estão corretas. Né? Para fazer pesquisa na internet, a gente usa. Para o GPS, para fazer uma localização, nós também usamos, né? Quando a gente quer usar aplicativo lá de trânsito, né? Saber se tem engarrafamento, se não tem, enfim, também é utilizado. Para fazer previsões do tempo, né? Pesquisas meteorológicas, saber em qual lugar do mundo aí está acontecendo furacões, tudo isso é feito através da utilização de satélites artificiais, por isso que todos eles são importantes, ok? 3. Quanto maior o objeto, maior será a força gravitacional que ele exerce. Analise a afirmação acima e dê sua interpretação sobre o conceito discutido. Né? Então aqui, a gravidade ela não depende do tamanho do objeto, mas sim da sua massa. Então, quem irá influenciar é a massa. Quanto maior a massa, aí sim a gravidade vai ser tão grande também. Ok? Então, é isso que vocês têm que lembrar em relação a esse assunto força gravitacional. Número 4, analisando aqui o texto. Não consigo me mover, parece que meu peso me segura exatamente onde estou. Posso rodar pelo mundo todo, mas o céu sempre será o mesmo. Só tem um jeito de vencer esse sentimento, vencendo a gravidade. Qual é a sua interpretação sobre a forma em que a gravidade foi descrita nesse pequeno texto? Ele é um texto quase que reflexivo, né? Mas a gravidade está sendo descrita aqui, gente, como uma força, né? Ela tem a representação de uma força e essa força vai segurar a gente na Terra, vai fazer com que tudo que está na superfície da Terra esteja preso aqui e em todo lugar da Terra o céu vai ter a mesma aparência, né? Devido ao fato de nós estarmos em uma superfície muito parecida, tá bom? Então, consequentemente, para a gente conseguir fazer todas as nossas atividades do dia a dia, nós vamos ter que vencer a força da gravidade, nós vamos ter que reagir a ela. E tudo isso é sentido ao longo do tempo, ok? Então, finalizamos aqui a página 167, finalizamos também o assunto relacionado à gravidade. Então, nos nossos próximos vídeos, nós estaremos vendo novos assuntos, né, também relacionados ao universo, porém com atenção a outros pontos específicos. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau, até as nossas próximas aulas.